Graça e paz, irmãos. Aqui é o professor novamente, o professor Ney falando. Hoje eu trago uma reflexão para vocês que é extraída do texto de João 15,16. Na verdade é uma reflexão temática, mas eu vou me basear em cima do texto de João 15,16, onde diz: Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. João 15,16. Irmãos, a reflexão de hoje é o seguinte: eu aprendi, tanto pela leitura da Bíblia, quanto da biografia de alguns personagens, alguns grandes homens, alguns missionários. Eu sempre gostei muito de ler biografia. Aprendi também observando os irmãos que eram mais antigos do que eu, que já faziam parte da igreja quando eu entrei, né, para fazer parte dela também. Eu aprendi observando e aprendi lendo e pesquisando que o cristianismo, irmãos, ele é prático. O cristianismo sem a praticidade nada mais é do que uma filosofia. O cristianismo se distingue, o verdadeiro cristianismo, o cristianismo bíblico se distingue pela praticidade, pelo que praticamos, pelo que demonstramos através dos nossos atos e das nossas obras, das obras que fazemos. Se o cristianismo ele é destituído de frutos, ou seja, aquilo que praticamos e fazemos, aquilo que demonstramos, então o cristianismo não passa de uma filosofia. Entretanto, não é isso que a Bíblia demonstra. Olhando para as Escrituras, nós vemos que desde o começo, todos aqueles que tinham um contato, um encontro com o Senhor Jesus, saíam a espalhar a notícia daqueles que eles tinham encontrado. E eu me recordo quando eu entrei para a igreja, né? Agora em abril fez 22 anos que eu tomei a decisão de seguir ao Senhor. E eu me recordo que eu observava os irmãos de mais idade, os irmãos que tinham mais tempo, e eu percebia que todos eles estavam envolvidos em algo. Não era simplesmente comparecer ao culto num dia de domingo ou num dia de quarta-feira, mas eu observava que eles praticavam a fé no seu dia a dia, através do seu testemunho, e também envolvido em práticas inerentes à fé cristã. Então, por exemplo, tinha aqueles irmãos e aquelas irmãs que gostavam de evangelizar, que distribuíam folhetinhos, ou que às vezes iam, né, visitando pessoas, anunciando o evangelho, orando pelos enfermos, né? Eu via aquelas irmãs que gostavam de visitar hospitais, eu via aqueles irmãos que evangelizavam, seja de várias formas, fosse num transporte, fosse numa praça, fosse numa simples conversa, enfim, eu observava que o cristianismo dessas pessoas, eles não era somente um cristianismo de um domingo à noite, ou um domingo de tarde, ou de uma quarta-feira à noite. Não, o cristianismo que essas pessoas professavam era um cristianismo ativo durante a semana. E eu olhava para a Bíblia, eu via que assim era. Que o cristianismo ele é ação, o cristianismo ele é demonstração através dos nossos atos e através daquilo que nós produzimos, fosse dentro ou fora da igreja. Alguns se identificavam, por exemplo, com a área de louvor. Então aprendiam a tocar um instrumento, né? Aqueles que gostavam de cantar procuravam fazer aula de canto para que pudessem cantar, louvar melhor ao Senhor. Enfim, né? Aqueles que gostavam de estudar, como era o meu caso, procuravam um seminário ou uma escola bíblica para poder se aprofundar mais. Enfim, todas essas pessoas, elas demonstravam um interesse maior do que simplesmente estar 1 hora e meia ou 2 horas dentro de uma igreja num dia de domingo, ou num dia de quarta-feira, ou num dia de segunda-feira, ou fosse lá qual dia fosse. Era um cristianismo prático, e esse era o cristianismo que eu via lá em Atos dos Apóstolos. Esse era o cristianismo que eu via retratado nas epístolas. Esse era o cristianismo que eu via quando eu lia o Evangelho. Sabe, as pessoas que tinham um encontro com Jesus e saíam a testemunhar esse encontro. E eu aprendi que o cristianismo é prático.
Ser cristão é demonstrar na prática do dia a dia a fé que você professa. Todavia, irmãos, vivemos uma época, como bem disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, vivemos numa época de um cristianismo largo, porém raso. O que ele quer dizer com isso? Vivemos numa época onde você encontra igreja igual você encontra agência bancária nas grandes cidades. Em cada esquina você encontra uma. Já viu quando você vai numa grande cidade e você vê uma agência, 2, 3, 4? Então, vivemos numa época de muitas igrejas, né? Hoje você tem aí várias opções, você tem as igrejas tradicionais, pentecostais, neopentecostais, igreja de parede preta, igreja para isso, igreja para aquilo. Mas como disse o reverendo em sua reflexão, você vê um cristianismo muito largo, porém raso. Pois o que eu vejo quando eu olho para a vida de muitas dessas pessoas que professam ser cristãs é que elas vão para um culto num dia de domingo, batem lá o seu ponto, e depois que encerram aquela liturgia, aquele culto, elas voltam para a sua vida, para o seu dia a dia, e você não vê essas pessoas envolvidas com a prática do cristianismo no decorrer da semana. É o contrário, às vezes você vê que algumas dessas pessoas que se professam cristãs, pelo simples fato de congregarem em uma igreja, às vezes elas estão envolvidas com coisas mundanas, como por exemplo, fofocas, desentendimentos, brigas, discussões, panelinhas, picuinhas. Às vezes a moda agora é a ostentação, é ostentar restaurantes caros, ostentar que malha na academia de rede cara, e ostentação para cá e ostentação para lá, mas você não vê essas pessoas compartilhando a sua fé no seu dia a dia. E aí parece que chega no domingo seguinte, a pessoa vai lá, cumpre, né, o seu ritual, aparece lá num templo onde ela escolheu, cultua lá 1h30, 2 horas, e depois volta a semana light, sem um envolvimento, sem um testemunho, sem uma mudança, sem uma transformação, sem uma ação que faça ela compartilhar a sua fé. Ora, eu não estou aqui para falar da vida de ninguém, eu nem gosto disso, mas sinceramente, irmãos, eu fico refletindo que cristianismo é esse, porque eu aprendi com a leitura das escrituras, com a biografia dos santos, e quando eu falo santos eu quero dizer os homens do passado que viveram em função do evangelho, né? Grandes homens como John Bunyan, certo? Grandes homens como Lutero, Savonarola e tantos outros nomes e tantos outros missionários, uns conhecidos e outros não, que viveram a sua vida pelo Evangelho, que deram a sua vida pelo Evangelho, tantos que morreram e foram martirizados para que hoje nós tivéssemos acesso à fé cristã e o testemunho dos mártires. E eu fico olhando para esses cristãos do passado e olho para os cristãos de agora e falo, meu Deus, alguma coisa aí não está batendo. Alguma coisa aí não está batendo. Como uma pessoa se diz cristã e não quer compartilhar a sua fé? E aí, irmão, é onde entra o tema da mensagem que eu quero refletir hoje. O tema da mensagem é o seguinte: Deus te chamou com um propósito. Irmãos, Deus não chama ninguém para ser só mais um CPF dentro de uma igreja. Deus não chamou ninguém para ser só mais uma cabeça dentro, né, de uma igreja, quando você está lá de cima do púlpito, pregando ou dirigindo um culto e você olha e você vê tantas pessoas. Deus não te chamou para ser só mais um. Deus não te chamou para ser só mais um CPF ou só mais um número, não, de forma alguma. Deus, quando chama alguém, Ele chama com um propósito específico na vida de cada um. O texto que eu li diz o seguinte: não foste vós que me escolheste, esse é o Senhor Jesus dizendo. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O fruto, irmãos, não só naquilo que transparecemos, naquilo que demonstramos no nosso dia a dia da transformação, mas o fruto também se demonstra através das nossas obras. E eu volto a repetir, Deus não chamou ninguém para ser espectador. Deus não chamou ninguém para ser espectador, mas todas as pessoas que Deus chamou com um propósito.
Ah, mas eu não sei qual é o meu propósito. Você pode dizer assim: ora, eu vou te ajudar a entender melhor como identificar o seu propósito, contando um breve testemunho que ocorreu comigo ainda no meu primeiro mês de convertido. No vídeo passado eu dei uma pincelada de como foi meu testemunho, né? E nesse vídeo de agora eu vou contar um fato que me ocorreu ainda no meu primeiro mês de convertido. Eu me recordo que eu estava numa quarta-feira, eu estava numa igreja, na igreja onde eu congregava na época, onde um pregador ele pregou exatamente isso. Deus te chamou com um propósito. E eu ali atento, novo convertido, fiquei atento para aquela mensagem e aquilo me tocou de alguma forma, porque eu comecei a me questionar: mas se Deus chama todos com um propósito, qual o propósito dele ter me chamado? Eu comecei a questionar isso. Qual o propósito de Deus ter me chamado? E eu me recordo que acabou o culto, eu peguei minha Bíblia, botei debaixo do braço e fui andando por aquelas ruas de terra. Fui andando para casa e como era uma região de interior, era uma região deserta, não tinha pessoas na rua. E eu tinha um hábito de, sempre que eu saía da igreja, eu tinha um hábito de ir durante o caminho, eu ia orando e falando com Deus. Eu ia falando com Deus e falando. E eu me recordo que ainda, impactado pela mensagem, enquanto eu estava caminhando, eu falei com o Senhor, né? Senhor, se é verdade que tu chama todos com um propósito, qual o propósito então tu me chamou? Qual o meu propósito em teu reino? O que eu posso fazer no reino de Deus? E orei e continuei caminhando em direção à minha casa. Quando eu dobrei a esquina que eu ia subir em direção à minha casa, eu me deparei com um vizinho e ele estava embriagado, sentado na calçada lá dele. E aí ele me cumprimentou: "Oi, irmãozinho, tudo bem?" e tal. E começamos ali uma conversa, pererê, parará. E ele foi me falando algumas coisas da Bíblia, ele foi perguntando algumas coisas da Bíblia, eu fui explicando para ele algumas coisas, ele conhecia um ou outro personagem, e eu fui ali, né, orientando ele. Às vezes ele misturava as histórias, trocava os personagens, e eu fui ali orientando ele: não, é assim, é assado, tal, o milagre foi assim. Enfim, eu fui orientando para ele as histórias da Bíblia que ele meio que estava trocando. E de repente, enquanto eu estava ali orientando, falando da Bíblia para ele, é como se um leque me abrisse e de repente eu enxergasse a resposta da oração que eu tinha feito minutos antes. E era como se Deus falasse para mim: foi para isso que eu te chamei, para ensinar minha palavra. E eu fui para casa já com a resposta, sabendo para o que Deus tinha me chamado. E eu já lia bastante a Bíblia, apesar de que eu era um novo convertido. Eu aproveitei que na época eu estava desempregado e eu lia muito a Bíblia e comecei a ler ainda mais, e ler, estudar, fazer anotações, ouvia debates, pregações, enfim. Cerca de 2 anos depois, em 2004, eu entrei num seminário, fiz teologia. Em 2005 eu comecei como professor de escola dominical nessa mesma igreja onde eu congregava. Em 2009 eu comecei o ministério como professor de teologia, lecionei para minha primeira turma. Em 2013 eu estava fundando a minha faculdade de teologia em parceria com um amigo que eu tenho. Então foi tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, certo? Enfim, eu descobri o propósito para o qual Deus tinha me chamado. Recentemente eu li uma frase do John MacArthur, que é um escritor que eu citei no vídeo passado, que eu gosto muito dele. John MacArthur disse o seguinte, eu vou ler aqui, ó: todo salvo deseja trabalhar para Deus. Irmãos, eu concordo com o pastor John MacArthur. Todo salvo, todas as pessoas que tiveram um encontro, não com a religião, não com a religiosidade, mas todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, desejam trabalhar para Deus. Isso é um fato. Pois você olha para as pessoas que tinham um encontro com o Senhor, veja, por exemplo, a mulher, a samaritana lá do poço, ela teve encontro com Jesus, e depois desse encontro, o que ela fez? Ela correu para a sua aldeia para apresentar Jesus para a sua vizinhança.
E tantos outros homens e mulheres que quando tinham encontro com Jesus corriam para os seus familiares, para apresentar Jesus, para falar de Jesus para outros, para testemunhar o que Jesus tinha feito, o que Jesus tinha dito, o encontro que tinha tido com o Senhor. E aí eu concordo com o que o pastor disse, John MacArthur disse, todo salvo deseja trabalhar para Deus. Quando você é salvo, quando você tem um encontro e você está naquele fervor do primeiro amor, você quer agradar a Deus, você quer saber o que você pode fazer para agradar, o que você tem que evitar para você não desagradar. Mas isso é quando você tem um encontro com Jesus, porque às vezes a pessoa só teve um encontro com a igreja, não necessariamente com o Senhor da igreja. Às vezes a pessoa só teve encontro com uma forma de religiosidade e não com o Senhor Supremo, Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, que deu seu Filho unigênito. Então, irmãos, você precisa conhecer o seu propósito. Você precisa entender, você precisa conhecer qual o propósito que Deus chamou você. Pois, volto a repetir, Deus não chama ninguém para ser espectador. Deus não chama ninguém para ser só mais um número. Deus não chama ninguém para ser só mais uma cabeça dentro de uma igreja, só mais um corpo sentado num banco num dia de domingo. Não. Todos os que Deus chamou foi chamado com um propósito. De repente você tem limitações financeiras, de repente você tem limitações físicas, mas isso não te impede de orar, de interceder. Isso não te impede de aconselhar, isso não te impede de fazer algo pelo reino. O fato é que Deus não chamou ninguém para ser um espectador. E se você ainda não entendeu qual o propósito da sua existência, se você está vivo, se você passou por tantos livramentos, por tantas situações e Deus fez com que você permanecesse vivo em todas elas e você está hoje ouvindo essa mensagem, querendo saber qual o propósito do teu chamado, eu vou te ajudar a entender, te dando 3 orientações de como você pode descobrir o chamado que Deus tem para a sua vida. Essas orientações são as seguintes. Primeiro, lembra da história que eu te contei? Eu pedi que Deus me mostrasse. E em questão de minutos, Deus me mostrou. Então, se você ainda não sabe qual é o seu propósito, para o que Deus chamou você para servir Ele, peça a Deus para te mostrar. Ore e fale com Deus. Senhor, me mostre. Eu quero que tu me mostre qual o propósito. A tua palavra diz que o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, a fim de que nós dessemos fruto. E eu quero dar frutos para o Senhor, tanto com a minha vida quanto com as minhas obras. Então me mostre qual o propósito, qual o Senhor tem me chamado. E eu tenho certeza que Deus vai te mostrar. Segunda dica que eu te dou, esteja atento para a resposta. Eu tinha feito a oração e poucos minutos depois eu estava ali ensinando a Bíblia para aquele homem e de repente eu entendi qual era o meu propósito. Deus me fez entender, então esteja atento para a resposta. E em terceiro lugar, uma dica que eu já te dou, quase sempre, o teu propósito, aquilo para o qual Deus te chamou, tem a ver com algo que você já faz ou com que você gosta de fazer. E que você faz muitas vezes melhor do que outras pessoas. Como assim, irmãos? Vou citar mais uma vez o meu exemplo. Desde as mais tenras lembranças que eu tenho da minha infância, eu sempre estive próximo de um livro. Eu gostava de ler. Enquanto os meninos gostavam lá de soltar pipa, de jogar bola, eu também gostava de jogar bola, mas eu adorava ficar em casa lendo. Eu gostava de livros. Eu gostava de pesquisar. Eu me lembro que eu tinha uma biblioteca, eu morava em Mesquita e tinha uma biblioteca em Nilópolis. Eu andava de Mesquita a pé, de Mesquita até Nilópolis para ter acesso à biblioteca e poder estudar e ler. Então, entenda que o meu chamado de ensinar a Bíblia tem a ver com a leitura, com a pesquisa, mas é algo que eu já tinha, já trazia desde a minha tenra infância, o gosto pela pesquisa, pelos livros, pela leitura. Isso é um exemplo. Então, às vezes, o propósito que Deus tem para você, o propósito, a forma como Deus quer te usar no reino dele, você vai conseguir identificar a partir do momento que você olha para você e você vê aquilo que você gosta de fazer ou aquilo que muitas vezes você faz melhor do que outras pessoas. Isso já é uma dica valiosa.
Tem gente que gosta de cuidar de outras. Tem gente que gosta de cantar, tem gente que gosta de tocar um instrumento, tem gente que gosta de compartilhar experiências. Isso é um testemunho, compartilhar o cristianismo em si. Então são várias formas, tem várias formas. Quando eu dava aula de missões, eu dizia, irmão, existem 3 formas de você fazer missões. Existem aqueles que vão para o campo, existem aqueles que mantêm os que estão no campo, e existem aqueles que oram pelos que estão no campo. São 3 formas de fazer missões. Então entenda que o reino de Deus ele tem espaço para muita gente, para muitos tipos de funções, como as Escrituras dizem. Agora, há uma outra questão também, que é a segunda parte da mensagem, onde daqui a pouco eu vou encerrar, que eu quero que você tenha em mente. Deus não é egoísta. Deus não é egoísta de forma alguma. Deus quer usar você para trabalhar pelo reino dele. Mas Deus também sabe que você também tem os seus projetos. Deus também sabe que você também tem os seus sonhos. Deus também sabe que você tem as suas metas. Qual é a sua meta? De repente a sua meta hoje é sair do aluguel e conquistar sua casa própria. De repente a sua meta de vida, aquilo que você deseja alcançar para a sua vida nesta terra, de repente a sua meta é deixar de ser um empregado e abrir a sua própria empresa. De repente a sua meta é ter um casamento feliz e abençoado e uma família bonita e abençoada. De repente a sua meta, quem sabe, é morar no exterior. De repente a sua meta é concluir sua faculdade. Enfim, só você e Deus sabe qual é a sua meta. E Deus não é egoísta. Deus não é egoísta. Ele sabe que todos nós almejamos algo para nós. Deus te chama para você cumprir o seu propósito, o seu chamado, a sua vocação para trabalhar para Ele. Mas Deus também sabe que você tem um desejo em sua vida e que esse desejo é só seu. De repente, você quer ter a sua casa própria, você quer ter o seu terreno, de repente você quer ter um seu carro, fazer sua faculdade, de repente você quer ver a sua família salva, de repente você quer ter um casamento abençoado, próspero. Enfim, são as suas metas. E aí eu te digo o seguinte, Salmos 37:4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Em outra versão diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37:4. Irmãos, quando você se dispõe a ser fiel no teu chamado, quando você se dispõe a ser fiel no teu propósito, quando você cuida do teu chamado, quando você cuida do teu propósito, Deus te ajuda a alcançar os teus sonhos. Eu falo isso por experiência, falo isso pelas minhas experiências, pela observação da experiência de outras pessoas, baseado nas leituras que eu fiz e baseado na Escritura Sagrada, porque tudo que nós falamos tem que ter base nas Escrituras. Se não tiver base na Bíblia, então não vale de nada. A Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática. Então entenda o seguinte, eu vou te dar 3 dicas de como você vai alcançar a sua meta. 3 dicas, ao meu ver, importantíssimas, que são, primeiro, saiba o que realmente você quer. Você quer alcançar a sua meta? Entenda que nessa mensagem, quando eu falo propósito, eu estou dizendo aquilo que Deus chamou você para fazer no reino dele. Mas quando eu digo meta, dentro dessa mensagem, eu quero dizer aquilo que você deseja alcançar para a sua vida. Então você quer que Deus te ajude a alcançar a sua meta, o seu sonho, o propósito da sua vida? Saiba o que você realmente quer, porque se você não souber o que você quer, nem Deus vai te ajudar. Imagina Bartimeu clamando lá: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina se Jesus chegasse até Bartimeu e falasse para ele: pedes o que queres. E imagine se Bartimeu virasse para Jesus e falasse: Senhor, eu não sei, eu estou cego, mas eu também estou com uma dorzinha no joelho, minha capa está rasgada, eu estou sem dinheiro.
Você acha que Jesus ia fazer alguma coisa pelo Bartimeu? Não ia não. Jesus virou para Bartimeu e falou: o que queres que eu te faça? E Bartimeu falou: Senhor, que eu torne a ver. Jesus pode um dia virar para você e te perguntar, como um dia ele falou isso para mim: o que queres que eu te faça? E eu tinha na ponta da língua o que eu queria. E eu recebi exatamente aquilo que eu descrevi como eu queria, alguns anos depois. Pode ser que um dia Jesus vire para você e diga: o que queres que eu te faça? Mas aí, irmão, você precisa saber o que você quer. Você precisa ter em mente o que você realmente quer. Não adianta num dia você orar para Deus te dar uma casa na praia e no dia seguinte você orar para Deus te dar uma casa no campo. Não, você precisa saber o que realmente você quer. Segundo, seja específico. Você vai pedir algo? Especifique. Você quer abrir a sua empresa? Diga para o senhor: eu quero abrir a minha empresa, sei lá, eu quero abrir a minha empresa de cosmético, eu quero abrir a minha empresa de peças para carro, eu quero abrir a minha empresa de... não sei, seja específico. Seja específico no seu pedido. O que você quer? Ah, senhor, eu quero uma casa de frente para o mar. Ah, senhor, eu quero uma casa no campo. Mas olha, entenda o seguinte: Deus não é um gênio da lâmpada que você esfrega e ele faz a coisa acontecer. Você vai ter que batalhar. Você vai batalhar para você conquistar. E Deus vai abrindo as portas. Aí você pode dizer: mas qual é a vantagem então, já que eu vou ter que trabalhar? A vantagem é o seguinte: você pode conquistar o que você deseja através do seu trabalho. Sim, claro. Muita gente conquista sem, entre aspas, pedir para Deus em oração. Muita gente conquista. Só que quando você conquista com Deus, duas coisas te acontecem. Primeiro, isso gera um testemunho. E segundo, e eu te afirmo, o que Deus te dá, ninguém te tira. A pessoa que conquista por seus próprios esforços, seus próprios meios, ela tem mérito, mas ela corre um risco de um dia perder. Agora, quando você conquista com Deus, ninguém te toma. Porque o que Deus te dá, ninguém te toma. Terceiro, seja persistente. Não adianta hoje você orar: ah, Senhor, eu quero isso, e amanhã você desiste. Não, você precisa persistir no que você deseja. E persistir significa que talvez você tenha que orar durante anos, talvez até durante décadas, para você alcançar o seu objetivo. Então, irmãos, eu encerro aqui essa reflexão com a seguinte frase: seja fiel ao seu propósito, batalhe pela sua meta, e Deus te ajudará a alcançar os seus sonhos.